Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Estamos começando a temporada de 2012 com o depoimento de um grande jornalista, de um grande jornal, um jornal modelo, jornal sonho, tanto de jornalistas como de leitores. Este diário, além disso, goza de uma condição muito especial. Circula no Brasil, é impresso no Brasil, mas num idioma que não é o nosso. Estamos falando do El País, o periódico global em espanhol, e de seu correspondente no Brasil, Juan Arias. 40 anos de profissão, foi sacerdote católico, cobriu a Itália e o Vaticano durante 18 anos, está há 12 anos entre nós. Para o Observatório da Imprensa, Juan Arias tem um interesse ainda maior. Foi um dos primeiros editores do excepcional Caderno de Cultura, o Babélia, e ombudsman, que na terminologia do jornal tem uma designação poética, simbólica, defensor do leitor. Juan Arias, vamos falar do leitor. O leitor de hoje. Você acha que o leitor de hoje é mais feroz, é mais indignado, é mais intolerante do que o leitor quando você, nos anos 90, foi o ombudsman, o defensor? Não, eu acho que é um leitor mais inteligente. O de hoje? O de hoje, mais preparado. Normalmente, por isso, mais crítico também. Então, eu acho que... Eu escuto muito os leitores, leio muito nos jornais as cartas dos leitores e, às vezes, até fico maravilhado de como escrevem bem. Às vezes, eu pegaria um desses, faria jornalista. Isso é muito bom, é uma ideia. Mas melhor não espalhar essa ideia, porque senão nós perdemos o emprego. Perdemos o pau. Então, o El País tem uma característica que você vai confirmar se realmente aconteceu, foi consciente, estratégico. É um jornal que as suas primeiras páginas, suas primeiras 10, 12 ou 14 páginas, são de internacional. Não é? Quer dizer, abre-se até a primeira página, que é uma vitrine de tudo, e depois é internacional, é internacional, é internacional, é internacional, é internacional. E só depois vem a Espanha. E depois vem a Espanha. Não é? E isso foi estratégico, isso tem a ver com, digamos, o isolamento da Espanha quando o jornal foi lançado. Como é que isso surgiu? Isso é estratégico. Quando fundou o país, Juan Luis Cebrián, que tinha 29 anos, estava acabando o proceso da ditadura na Espanha, estava nascendo a nova Espanha democrática. Quando ele fez este jornal, que foi o símbolo da Espanha democrática, da nova Espanha, ele entendeu, tão jovem, que a Espanha tinha ficado 40 anos fora do mundo, porque o franquismo, a ditadura, não queria que se conhecesse a democracia que existia fora. Então ele pensou, a primeira coisa que precisam os espanhóis é abrir a janela e que conheçam o mundo, que não existe só a Espanha, mas que existe um mundo maravilhoso, democrático. Então ele decidiu que daquele momento, do primeiro número, toda a primeira parte seria internacional. Hoje, eu acho, posso errar, que é o único jornal do mundo que abre toda a primeira parte só com o internacional. É o jornal moderno, não é? Porque é o jornal globalizado. Hoje é normal. E a América Latina, como é que ela entra na cobertura, nesse pacote noticioso do El País? Foi outra das intuições que Juan Luis teve, que a língua espanhola é um continente, não é Espanha, é todo o continente da América Latina, menos o Brasil, que eu espero que um dia também fale espanhol. Ou portunhol. Portunhol, mas nos entendemos. Então, sempre se pensou que a ponte entre a América Latina e Europa, además do Portugal, iba a ser a Espanha. Então, a Espanha sempre teve uma grande visão da América Latina, seja para as inversións, seja para a cultura. Os maiores escritores hoje de língua espanhola, eu tenho que declarar, não são espanhóis, são da América Latina. Diga três. De García Márquez, da Vargas Llosa, todos que existen, são os maiores. Ademais, o nosso grupo tem a editora maior de libros didácticos de toda a América Latina, que é Santillana.
Essa faz parte do grupo, mas não é só uma editora que vende livros, que vende muito, 50 milhões de livros na América Latina, mas nasceu com uma vocação de educação. Además de ser uma editora, faz congressos internacionais há mais de 30 anos, com os maiores expertos do mundo. É um laboratório para estudar o que é a educação do mundo. Então, todo isso junto, o que quer Cebrián é que o país seja o jornal hoje de língua espanhola do mundo. Que temos também Estados Unidos. Sim, que Estados Unidos já vai ser a segunda língua dos Estados Unidos. Então, por isso é o jornal global de língua espanhola. E me diga uma coisa, sobre o seu trabalho como correspondente, porque você está 12 anos, no jornal cobrindo o Brasil. Antes, durante 18 anos, cobriu o Vaticano. Quer dizer, você, somado, você é um homem internacional, né? Como foi, primeiro, a sua vivência como correspondente no Vaticano, que é muito interessante isso. É um mundo... No Vaticano e na Itália. Sim, porque quem é correspondente em Itália é correspondente em Vaticano, porque são dois estados. É uma experiência única. Até porque eu vivi a Itália melhor que existiu. Não a Itália de hoje que... Sim, Berlusconi. Que é triste, já não está Berlusconi, graças a Deus. Mas ele deixou ele deixou uma herança terrível, porque era a Itália que eu vivi, era a Itália da cultura, a Itália do desenho, da moda, dos grandes movimentos sociais, o maior partido comunista da Europa, os grandes escritores, estava Moravia, Sciascia, Calvino, eu entrevistei todos eles, Calvino, Sciascia, Moravia, todos os grandes diretores de cine, Fellini, eu me lembro as entrevistas com Fellini, maravilhosas, era um mundo de uma efervescência. Eu cheguei a escrever 5 artículos no mesmo dia de coisas italianas. O jornal me pedia de todo, porque Itália era... Tinha assunto. Porque era assunto de todo. E depois tinha o Vaticano, que é o grande enigma. O Vaticano é a coisa mais misteriosa e mais interessante para um jornalismo, porque é hermético completamente. Claro. Hermético. E você acompanhou, quantas viagens você fez com os papas? Eu fiz 100 viagens. Comecei com Paulo VI, que foi o primeiro papa que colocou um pé em um avião. Tem até uma anedota, porque em esse avião colocaram uma placa falando aqui, em este avião, por primeira vez, viajou um papa, João Paulo II. Uma vez, depois de anos, eu viajei em um avião. Quando eu ia entrar no banheiro, vi a placa. Aí chamei o piloto e falei, em este avião, aquele dia eu estava aqui. Aí falamos. Então, isso comecei com Paulo VI, que as pessoas já esquecem. Fizemos mais de 20 viagens no mundo inteiro, fomos até Hong Kong, toda a América Latina, África. A primeira viagem de um papa na África foi com Paulo VI. Agora, essa sua cobertura do Vaticano, num jornal que é um jornal secularista, não é? É um defensor do secularismo num país que é muito católico, não é? O segundo país, talvez, católico da... Mas Juan Luis, do primeiro momento, ele quis um correspondente que fosse aberto, que não fosse uma coisa confessional, senão que fosse informação, porque o Vaticano tem não muito a ver com a religião, porque é um Estado. É um Estado. O que poucos sabem é que quem deu Estado ao Vaticano e quem converteu ao Papa em um chefe de Estado foi Mussolini. Foi o fascismo. A câmbio terrível de ter que os votos dos católicos de entonces desse para o fascismo. O Papa deu os votos para o fascismo, aí deu o território, um território pequeno do Vaticano, deu todo que havia perdido, todos os grandes palácios de Roma que tinha perdido o Vaticano, devolveu, colocou ele de chefe de Estado. Claro, aí com a religião é muito completo. Mas a informação do Vaticano é uma informação mais política que religiosa. Claro. Agora, o jornal é um assunto que me fascina pessoalmente. O jornal consegue manter uma linha secularista num país... O país é um jornal laico, mas
ten espacio tamén para quen pensa de outra forma. Entón, temos sempre o país naciu políticamente, tiña todas as tendencias. Podía escribir no país, podía escribir todo, da direita á izquierda. Na cosa religiosa tamén temos articulistas que escreven, defenden as ideas do cristiano, mas o xornal, a línea editorial é unha idea laica, progresista, universal, ecuménica, para todas as coisas. Não tem nada a ver absolutamente com um jornal católico. Juan Ares, um pouquinho de algumas... Vou penetrar um pouco na sua vida, não é? Além de ter uma experiência jornalística de tantos anos, mas você começou como sacerdote, logo cedo você abandonou, mas você como escritor, você está muito ligado ainda, né? Seu livro sobre Jesus, tem outros sobre Maria, sobre Madalena, quer dizer, você tem uma... Como é que você se situa nesse mundo maravilhoso das crenças, não é? Porque e da história. Os meus estudos que eu fiz em Roma, fiz na melhor universidade de teologia de Roma, que é a Gregoriana, onde éramos 2.000 alumnos de 100 países diferentes, com 100 professores de 100 países diferentes. Que maravilha. Super abertos, até que hoje as minhas ideias são as ideias de antes, que estão na linha do progressismo da Igreja Católica. Estudei no Instituto Bíblico de Roma, dos jesuítas, que é um dos maiores, junto com o de Jerusalém, de maior especialidade em história da Bíblia. São estudios, eu estudei o primeiro curso de língua eugarítica, que é a língua madre do hebraico, que se tinha perdido porque a civilización de Ugarit tiña desaparecido. Coñecendo esa lingua é como se fose perdido o latín, e de repente você descobre o latín, aí comezas a conocer mellor as palabras francesas, italianas, portuguesas. Entón, comenzamos a facer os primeiros estudios do substrato ugarítico na Biblia, para poder traducir mellor. Entón, todos esos meus estudios, depois eu estudiei filologia comparada con lenguas orientais en Roma. Hebraico, aramaico. Entón, toda esa miña cultura, os meus libros de Jesús, de María, de Magdalena, da Biblia, non son religiosos, non son devocionales, son estudios históricos, hermenéuticos dos textos. É un análisis dos textos. Agora está para sair aquí en Brasil, O Grande Segredo do Evangelho, que é unha lectura completamente diferente. O Grande Segredo? O Grande Segredo de Jesús, que é unha lectura completamente diferente do que se falou até agora dos Evangelhos. Muito interesante, mas tamén é hermenéutica, eu estudio os textos Isso me leva a uma pergunta de caráter profissional jornalístico. O jornalista de hoje, ele está esquecendo que ele também é um historiador? Mas eu acho que o jornalista deve ser muito aberto a muitas coisas. Eu estudei muito. A vezes falam demais porque uma parte da minha juventude só estudei. Aí perdi muitas coisas. Mas para o jornalismo me ajudou muito. Uma coisa que me ajudou muito para o jornalismo foi a psicologia. Eu fiz todos os estudos de psicologia na Universidade de Roma. É interessantíssimo. Eu fiz um estudio, no meu exame de Estado para ser jornalista em Itália, era um escrito que você fazia anónimo, de um tema, estavam 2 horas para fazer um tema, e depois era um exame com 12 jornalistas e 2 magistrados, público. E se você queria, podia fazer uma tese, podia apresentar uma pequena tese de um estudo, se queria. Aí, como tinha feito psicologia, fez uma tese de quais são os movimentos inconscientes que se dan en unha entrevista jornalística que son os mesmos que se dan en unha entrevista terapéutica. Claro, o paciente non quere falar o que quere o médico, e o jornalista que entrevista, o entrevistado quere falar o que ele quere, mas
E aí tem toda uma série de mecanismos. Um jogo. Um jogo. Isso ajuda muito, ajuda muito. Você falou agora uma coisa que interessa muito ao jornalista brasileiro e ao telespectador brasileiro. Você diz que na Itália há um exame, o Estado faz um exame para ver quem pode ser jornalista? Sim, em Itália... Isso ainda hoje? A minha carteirinha de jornalista é italiana, porque no tempo do franquismo, em Espanha, não me deram a Sim, mas você fez um exame... Você tem que começar a escrever em um jornal, durante um tempo, como prática. Depois tem um exame escrito, que é uma manhã inteira, te dan 3 ou 4 horas, vários temas, você faz esse tema anónimo. Eles analizam depois quem passa esse escrito, vai a um exame oral, que são 12 grandes jornalistas, com 2 magistrados para toda a coisa jurídica, e de público. E quando você acaba esse exame, o júri fala, você, neste momento, é jornalista, e te dan a carteirinha e pode exercer. Não tem... Sim, mas isso é muito importante, mas nós vamos desenvolver isso no próximo bloco, daqui a pouco.